E outro dia ela recebe o castigo de Deus. Amém? Por quê? Porque não obedece o pai, não obedece a mãe. E aquele que não obedece o pai e a mãe só sofre. Amém? Tem mais alguém que quer contar uma bênção? Quer contar uma bênção de Deus? Você recebeu de Deus uma bênção? Quer contar? Quer, mas tem a bênção para contar? Isso? Quer contar uma bênção? Venha. Glória, daqui a pouco vamos receber o irmãozinho também. Glória a Deus. Palma para Jesus bem alegre. A vez que eu tenho que contar que o meu filho trabalha em moto à noite, negócio de fazer corrida, né? Aí ele foi desviado do caminhão e caiu, né? E quebrou a mão, só quebrou a mão na mão, e a moto dele não aconteceu nada, né? Porque se eu estou orando, apresentando ele na minha oração, né? Porque a gente, os filhos, a gente não sabe por onde anda, o que faz, né? Então, eu agradeço a Deus por um milagre que aconteceu, né? Que podia ser pior, né? Ele só se amarrou e quebrou a mão, mas podia ser pior no acidente, né? Que ele foi desviado do caminhão e caiu, né? Da moto. Então, Deus deu um grande livramento para ele. Então, eu agradeço a Deus por livramento que Deus deu para ele, né? E também, né, que eu vim para cá, né? Eu sou daqui. Eu vim para ser aqui, né? Aí eu estou voltando para onde eu moro, agora no Chibari, né? E para mim vir viajar, foi uma luta para chegar aqui, sabe? Não é um impedimento, só para mim não vir visitar minha irmã, né? Mas o inimigo caiu por terra, né? E estou aqui e estou trazendo minha irmã na igreja também, né? Eu agradeço a bênção que Deus me deu, né? Preparou a viagem para eu estar aqui, né? Então, só bênção, né? Que a gente tem que receber seguindo o caminho de Deus. Então, eu agradeço pela grande oportunidade. Glória a Deus. Você deu irmãozinho também? Irmão, irmão, que dá oportunidade para contar uma bênção, dar o hino. Isso. Vamos receber o nosso irmão com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero deixar aqui uma palavra, um versículo da palavra de Deus que é importante para nós. Está dizendo aqui no Salmos 33, no versículo 12: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual Ele escolheu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra, né, irmãos? Irmãos, você tem apresentado a nossa nação nas mãos do Senhor? Porque às vezes, irmão, a gente apresenta só as nossas famílias, né? Minha família, meu pai, minha mãe. Mas, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus a todas as nações, todas as autoridades, prefeito, governo, senadores. É isso que diz a palavra de Deus. Não só nossos familiares, mas sim a nossa nação. Amém? E assim, desde já agradeço a rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O irmão já está conosco, nosso irmão é Diácono Givaldo, responsável pelo culto de hoje e por todos os dias, né? Então ele já está aqui conosco já, nós vamos passar a oportunidade para ele. Ele vai dar a oportunidade do trabalho da casa do Senhor. Amém? Fiquem de pé. Glória a Deus. Os irmãos que não sabem, nosso irmão Diácono Givaldo é o dirigente aqui da igreja. Amém? Então vamos passar para ele, dar a oportunidade na obra de Deus. Vamos receber o homem de Deus, cara, faça palma bem alegre para Jesus. Bem alegre para Jesus. Bem alegre. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Bora louvar a Deus com as palmas bem alegres. Graças a Deus. Nosso culto da igreja, para amanhã na presença de Deus, né? Aleluia, Deus. Daqui a pouco está aqui nosso pastor Manuel de Oliveira, dando ensinamento da palavra de Deus.
para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Quem precisa aprender mais de Jesus, diz amém. Eu preciso aprender muito de Jesus também, né? Então, das vezes eu pergunto nessa manhã, quem é membro da Igreja de Deus e Amor, diz amém. Quem é irmão de outro ministério, diz aleluia. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou dar para a nossa irmã, da Deus e Amor, em nome de Deus. Mas atrás da outra irmã, então a primeira irmã está na frente aí. Está com a oportunidade. Só está com a oportunidade, em nome de Deus, contar a bênção. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio que a nosso Senhor. Não te desanime com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. O que tu precisa, conta para Jesus. Tudo que reclamar é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da morte. A luta vem e passa, tudo se reduz. O que tu precisa, conta para Jesus. Vamos chegar a sua Deus com mal, bem alegre. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Para mim, meu irmão, hoje eu fico com alegria de estar aqui. Eu fiquei muito enferma mesmo. Perdi o culto, não podia vir na igreja, porque eu estava muito enferma. Eu também moro um pouquinho longe, né? Mas eu falei assim, mas eu vou para a igreja. Mãe, a senhora não pode pegar friagem, mãe. Mas eu vou, quando eu pensei que eu vou levantar cedo, para todo mundo em casa. E eu falei assim, mãe, onde a senhora vai? Eu vou para a igreja. Mãe, a senhora não está boa. A senhora não pode ficar saindo assim, na friagem. Eu falei assim, mas Deus é comigo. Deus é comigo, Ele vai me levar e vai me trazer com saúde. E ali eu fui para cá. Mas eu espero que vocês orem muito por mim ainda. Continuo ainda, mas eu creio que essa enfermidade já foi o inferno. Que eu não sei de tanta pneumonia que eu estou tendo. É uma atrás da outra. Então eu estou, aí no mês passado, eu fiz um exame e deu infecção no pulmão, né? Pode ser pneumonia, é dessa infecção no pulmão. Pode ser isso. Ainda estou esperando os exames sair para poder ver o que está acontecendo. Mas estou de pé de novo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E também eu vou E também, meus irmãos, lá na minha casa, estava tudo caído, né? Tudo velho. E eu falei, Senhor, mas eu não tenho condições, Senhor. Me dá condições para comprar essas coisas para dentro de casa. A pessoa na minha casa está todo dia pegando. Eu vim aqui e o irmão falou assim, irmã, você que está aí falando que não tem condições, que não tem condições é o diabo. Nós temos condições. Peguei aquela palavra para mim e segurei. E peguei o voto e levei para casa e fiz o voto. E nesse voto eu levei para as Casas Bahia. Levei esse voto para as Casas Bahia, cheguei lá, Senhor, o Senhor falou na tua palavra que nós temos coisa assim, que não tem é o Satanás. Ele põe na nossa cabeça para não receber nossa bênção. E fui para lá. Cheguei lá, olhei o armário, olhei a geladeira, olhei o colchão. Mãe, a senhora está doida? Eu falei assim, não estou. Eu estava numa máquina também de lavar. A senhora está doida, eu só preciso esse dinheiro para pagar isso. Vocês não estão trabalhando? Vocês podem me ajudar. E pronto, aí pedi a geladeira, pedi o armário de cozinha e o colchão. E eu falei assim, eu precisava de uma máquina, pai. Eu precisava de uma máquina. Aí eu vim embora. Com o coração apertado pela máquina, vim embora.
Aí quando eu cheguei em casa, o telefone tocou. Meu filho atendeu. Quem é, Mateus? Nada não, mãe, nada não. Aí quando eu chego, quando vem as coisas que eu comprei, chega a máquina junto. Coisa linda que Deus fez. Chegou a máquina junto. Aí a dona da casa pediu uma máquina para mim de 9 litros. De viu que Jesus fez. Veio uma máquina de 13 litros. Jesus é maravilhoso. Ela me deu de presente essa máquina, né? Eu comprei os 9 e ela me deu essa máquina de presente. Aí eu falei assim, moço, eu não pedi máquina. Mas a senhora está no nome da senhora. Eu falei assim, não, meu filho, leva de volta. Ele deve ter, não, é da senhora essa máquina. Aí assim em seguida que a caçaveia veio, ela ligou, diga para ela que é presente para ela. Eu falei assim, Jesus não é lindo? Ele é maravilhoso. Então eu estou muito feliz. Estou com um armário novo, estou com geladeira nova, estou com colchão novo, estou com máquina nova. Tudo dentro de casa. Nosso Deus trabalha dessa maneira. Usa uma pessoa estranha para abençoar você. Usa uma pessoa estranha para abençoar você. Então a coisa mais linda que Deus fez na minha vida. Eu agradeço a rica oportunidade nesta manhã. Nós temos que colocar as bênçãos que nós temos recebido. Nós temos prova desta manhã. Tem alguém, mas aqui tem uma bênção para contar. Só mesmo que né? Irmão, a Deus não é de mim, né? É um regulamento do ministério, né? A Deus, irmão, de outro ministério pode contar a bênção que recebi na empresa de Deus Amor, né? Pode, a Deus, para poder aumentar a nossa fé. Deus abençoa a todos. Deus olha, nós olhamos para a aparência, mas Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Entendeu? Ele não olha para a aparência. Eu penso que Deus olha para a mão, Deus olha para o coração. Que Davi, quando Samuel originou Davi, né? Viu o irmão forte, bonito, né? Lá, quando ungir. Aí Deus disse: não, Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem olha para a aparência e olha para o coração. Né? Então, Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração nosso. Então, nós podíamos fazer essa acepção de pessoas. Quem faz essa acepção de pessoas não entra no reino do céu. Nós temos, né? Mas cada ministério tem um regulamento. Né? Tem irmão católico, tem recebido bênção, tem contado bênção, tem recebido amor de Deus, vai estar na nossa vida. Então, nós podemos, né? Deus, cada bênção também, receber a bênção, contar na igreja, né? Que recebeu a bênção, né? Que aí aumenta a fé dos membros da igreja. Muitas das vezes tem membro da igreja que não recebe bênção, mas o católico, o irmão de outro ministério vem aqui, né? Nas campanhas. E Deus abençoa. Deus abençoa mais o católico como nós cremos, porque nós já conhecemos o católico, então recebe a bênção para saber que Deus é Deus, né? Não há outro. Então, nós teremos o pastor Manuel, que vai dar ensinamento da palavra de Deus para nós nessa manhã. Né? No final do culto, você chega mais gente, eu Deus. 2 recados, né? Então, eu creio que levar mais gente, aí eu dou o aviso, né? Tá? Que hoje nós temos o culto só agora de manhã, à noite a igreja está fechada, que é o culto, né? da Páscoa na série mundial, né? É para todos os membros, eu creio que está lá em nome de Jesus. À noite não tem culto aqui, não, fechado à noite, só amanhã de manhã, às 9 horas tem consagração. Porque amanhã de manhã, segundo o nosso pastor João, nosso responsável, nosso centro sectorial de São Mateus, tem a campanha da manhã de oração, né? De consagração amanhã, às 9 da manhã. Então, se vamos ver amanhã, 9 da manhã, no domingo, tem a consagração com o nosso pastor Johnny Pena. Vamos colaborar a Deus com o corinho. Nós recebemos nosso pastor Manuel. A bênção chegou, Jesus está aqui.
com seu poder, o mal passará. O anjo de tempo aqui se acabou, a nossa casa a bênção chegou, na nossa igreja a bênção chegou. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não sou daqui, para o céu quero ir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu não sou daqui, para o céu eu quero ir. Eu me levantarei na primeira ressurreição. Do norte virá, do sul também irá, do oeste também se levantará. Todos unir ao céu unirão. Eu me levantarei na primeira ressurreição. A nossa igreja cresce nesta grande nação, pregando o evangelho, a mensagem de salvação. Os enfermos com licença luz, expelindo os demônios, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enfrentando a maré. A nossa igreja cresce, marchando pela fé, em nome de Jesus, enfrentando a maré. A nossa igreja cresce, marchando pela fé. A nossa morada é na mansão celeste. Estamos esperando o glorioso teste. O céu está aberto para quem deseja. Deve estar na glória esta nossa igreja, em nome de Jesus, enfrentando a maré. A nossa igreja cresce, marchando pela fé, mas a luta vem passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação, mas a luta vem passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. A crente que não gosta de tribulação, mas pra entrar no céu é com luta, meu irmão. Mas a luta vem passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. É filho contra pai, é irmão contra irmão, é rei contra rei, é nação contra nação. Mas a luta vem passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus presentes, irmão. Nós estamos, irmão. Tem 2 microfones, está doido, é? Aleluia, Deus. Verdade, não. Você leva o microfone, põe para carregar, tem que passar, né? Só coisa assim, por causa da tomada, acabou estragando todos os dois. E tinha um microfone aqui, mas os jovens levaram ontem, foi ficando não sei aonde, levaram os 2 microfones, só tem esse microfone. Mas o microfone não vai dar a bênção para nós, quem vai dar a bênção para nós é Jesus, né? Então, parabéns, vamos para o céu, vamos receber nosso patrão Manuel de Oliveira, com palma, bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Saúde, amada igreja, com essa paz de Cristo Jesus, o Senhor agora em vida para sempre. Senta, meus amados. Graças damos a Ele, ao Senhor, porque encontramos motivos para isto. Sempre repetindo as mesmas palavras, e devemos muito aproveitar o tempo que o Senhor nos deu.
estamos vivendo em uma época muito rica referente a servir a Deus. É a concretização da plenitude de Deus na vida dos que recebem a palavra. É o todo da vida é o todo de Deus em nós. Por isso que devemos sentir motivados para agradecer e continuar. Vocês todos descobriram, mas é realidade. No tempo mais rico que se ouve, em todas as épocas, é rico na graça, estou referindo. Rico na graça, está compreendendo? Rico na graça em forma de plenitude. Plenitude é o todo de Deus. Plenitude é união, é mansidão, é paciência, é domínio próprio, sabedoria e benignidade, bondade, alegria com salvação, paz. Tudo através de aceitar a Cristo é favorável a nós. Quem descobriu? Ainda não. É a contrapartida da doença mais afetante do século presente. Ansiedade. Desvincula a comunhão direta com o Senhor. Mas o tempo é muito importante, é muito apropriado. Jesus liberou de uma maneira gratuita para todos. Por isso que todo sábado estamos no culto de ensinamento bíblico, porque a palavra nos diz que os que aprendem a doutrina, eles refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Os que ensinam também a doutrina de Cristo refugirão também. Nós encontramos todos os motivos favorecidos a nós, para que sintamos cada momento a mais. Hoje está bem, amanhã poderá estar melhor. Depois de amanhã, melhor. Com Cristo. O ensinamento é o verdadeiro curso de cura divina na igreja. Quando todos compreenderem isso, tudo se torna melhor. É o Senhor que ensina assim na sua palavra. Bendito é o nome dele para sempre. Quero convidar minha esposa para fazer aqui a participação dela, como sempre. E daqui a pouco iremos adiantar a palavra de Deus. Quem está aprendendo o significado da palavra de Deus é isso. Deus em nós em Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Igreja, vamos louvar o 394. A igreja conhece e vamos louvar junto. Bendito seja o nome do Senhor, porque tudo aqui para honra e glória a Deus. Bendito seja o nome santo. Senhor. 394. Isso, quem souber das alturas, mão ao arado. Em sua mão ao arado, quem souber das atitudes, tá bom? Nós vamos orar porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Quem conhece esse hino? Caminhou a primeira, conhece, já nos ajudar. Louvar para a glória de Deus. Quem sou a mão ao arado já pois constante precisa ser. O sol declina e novo após
uma mensagem de perdão, uma mensagem da cruz, não desanimando, levando cada um a sua cruz. E muitas vezes achamos que a nossa cruz é maior do que a do nosso irmão, mas cada um sabe a cruz que carrega. Nessa manhã vamos orar, como de sempre, orar pelas famílias, orar pelas nações. Eu estava observando o servo do Senhor aqui que trouxe uma palavra de meditação. Igreja, nós como igreja precisamos orar pelas nações, orar pelos governos, orar pelos prefeitos, por todas as autoridades na terra. Nós não estamos aqui, igreja, para criticar ninguém, é para apresentar na mão do Senhor. O verdadeiro cristão, ele busca a Deus com verdade, ele busca a Deus com sinceridade, ele tem que apresentar todas as nações da terra, todos os governos que estão sobre essa, é o Senhor que vai dar o livramento, é o Senhor que visita, é o Senhor que faz a obra. Então nós como igreja só temos que apresentar a Deus que o Senhor fará o melhor para as nações. Aleluia. Porque maior o nosso Deus, poderoso, Ele é o maior governo, Ele conhece cada coração, cada homem. Então, que está dentro do homem, o Senhor sonda. E muitas vezes Ele usa até um governo ímpio para estar do lado da igreja. Mas muitos não compreendem por causa da tua oração, igreja. A tua oração tem poder, chega até o céu, ela intercede. A oração do justo tem todo o poder, a palavra que diz. Aleluia. Vamos nessa manhã orar pelos doentes, os aflitos, os desesperados, os que estão precisando do socorro do Senhor. E são tantas vidas, são tantas pessoas chorando nessa manhã, que perderam os seus entes queridos, que estão no leito de dor e outros que são desaparecidos. Tanta violência na terra. A terra está cheia de violência, mas ainda tem um exército de Deus que busca a sua presença, que apresenta o Todo-Poderoso e Ele vem ao nosso encontro, socorrendo seus filhos. Aleluia. Glorioso Deus bendito, aqui está a tua igreja. E nessa manhã, meu Pai, pedindo perdão nos nossos pecados, das nossas áreas, porque, Senhor, somos miseráveis, falhos, pecadores, pecamos no olhar, no pensar, meu Pai, nas nossas atitudes. Mas o Senhor é poderoso, é misericordioso. E nessa manhã eu já te apresento a tua igreja, meu Pai, os teus filhos, os teus servos, dirigentes da igreja, todos que fazem a tua obra, Senhor, venha sobre eles e ainda dá livramento, venha alcançar eles com graça, com poder, a sua casa, a sua família, meu Pai, os teus servos, Senhor, visita os obreiros, Senhor, da tua casa, ó meu Pai, os presbíteros, os diáconos, Senhor, todos que fazem a tua obra, protege eles, ajuda eles, a casa, a família deles, Senhor amado. E eu também te peço, Senhor, pela nação de Israel, eu te peço pela nação brasileira, eu te peço, Jesus Santo, misericordioso, alcança, ó Senhor, acampa os teus anjos ao redor do nosso país. Dá um grande livramento, Senhor, seja com teus filhos, teus servos que buscam a tua presença. Vai de encontro às autoridades na terra, Senhor. Todas as autoridades, Senhor, visita com poder e graça, dando um grande livramento a eles, sustentando eles, Senhor, que são família, eles têm família também. Eu te peço, Senhor, pelas autoridades, Senhor, os policiais, civis, militares, Senhor Jesus, seja eles qual for, meu Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, dá sabedoria e entendimento. Precisam me vir a trabalhar embaixo da tua autoridade. Meu Pai, ajuda eles, Senhor, a compreender que eles estão, Jesus amado, Senhor, uma eminência, Senhor, de cuidar do povo. Meu Pai, abençoa, dá um grande livramento a famílias da terra, Senhor, te peço pelas comunidades, Jesus amado, que muitas vezes estão, Papai amado, desprezadas, mas o Senhor olha aquele homem, aquela mulher, que morando mesmo naquele casebre, Senhor, ainda não perderá fé em Ti. Meu Pai, são vidas necessitadas, são homens, são mulheres, Senhor. Oh, meu Deus, tem que abençoar teus filhos, tua serva. Onde estiver uma mulher, um homem,
sempre e a glória. A Ele, graças ao Senhor nosso Deus, estamos em uma época conhecida como época da Páscoa. Quem sabe o significado da palavra Páscoa? Ninguém? Como nós podemos dizer boa Páscoa se não sabemos o que estamos falando, né? Isso é bom compreender a palavra. Quem sabe mesmo? As irmãs que estão atrás, irmãos, também se for possível, venham mais para frente, para nós meditar bem nessa palavra de Deus. Por isso que venha. Nascimento? No sentido, era o sacrifício feito com sangue. Primeiro, lá no capítulo 12 de Êxodo, e os cordeiros simbolizavam Cristo. Vamos falar um pouco sobre esse assunto da Páscoa. Depois iremos analisando a palavra Páscoa, porque alguém diz assim, Páscoa, qual o sentido direto da Páscoa e a interpretação? A palavra Páscoa que eu já pedi para as irmãs, se possível, as irmãs quiserem mais para frente, venham. Vamos analisando a palavra de Deus, nós que entendamos bem. É a mesma coisa de alguém dizer assim, se você não aprende, responde errado. Alguém pergunta para alguém, você é pentecostal? Sou. Aí a pessoa vai e pergunta, o que significa Pentecostes? O que a pessoa vai responder? Ela vai responder correto na Bíblia ou se não souber vai inventar? Ou ela vai dizer, não sei, mas eu já vi muitas pessoas respondendo errado. Não é bom que eu erro, porque o erro é tomar o estilo contrário. Jesus manda ir para lá, você ir para o contrário. A palavra Pentecostes, por exemplo, ela significa festa dos 50, sabia? Sabiam? Não? Como fica então? Entendeu? Porque nós temos que aprender, porque nós somos devedores a alguém que ainda não é crente. E até também alguns que são crentes, mas não descobriram a origem correta da palavra. E a palavra ela não é causada por imaginação pessoal. A palavra ela tem o nascimento da revelação de Deus em nossas vidas. E a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro sagrado. Por que sagrado? Porque tudo que a Bíblia diz está na verdade. E não tem distorção. Por isso que é bom nós sabemos, quem está compreendendo. Por que festa dos 50? Porque eles participavam da Páscoa e dali a 50 dias eles traziam as primícias que iam colhendo durante 7 semanas e traziam para a casa de Deus, o templo lá em Jerusalém. E a palavra Pente significa 50 ou 5. A palavra Pente significa 5. Costas, festa. Então, concluiu a festa dos 50. Foi exatamente naquele dia que o Senhor mandou revestimento para a igreja, os que ouviram e a receberam a palavra. Naquele momento, tudo que devemos aprender, devemos rejeitar. Concorda ou não? Exatamente isso que a palavra nos diz. Vamos já ler a palavra que oramos. Vamos ler aqui no livro
capítulo 12. Êxodo 12. Graças a Ele, ao Senhor. Procure, juntos leemos a boa palavra do Senhor. A instituição da primeira Páscoa, assim está escrito na minha Bíblia. Encontraram? Se tem alguém que não tem a Bíblia, mas ouça o avizinho com o seu próximo. Vamos ficar aqui nessa palavra. Tem pessoas que não é crente, está congrego, que não é crente, estão conosco, pessoas católicas no caso, tem irmãos que congregam em outro ministério que estão conosco. Sejam bem-vindos em nome de Cristo. Tem mais alguém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. A irmã seja bem-vinda em nome de Cristo. A Bíblia diz que a salvação não possui placa, não é assim? Encontra dois salvos. Qual é a atitude deles? Comentar as maravilhas de Deus. Muito lindo, não é? Na palavra de Deus, onde tiver dois ou três, estou eu ali, no meio deles, em condição de paz. Aqui no capítulo 12, no livro de Êxodo, assim está escrito, né? E falou o Senhor Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês será o primeiro dos meses do ano. Diz aqui a palavra de Deus: será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia desse mês, tome cada um para si um cordeiro, separado-se, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 4. Mas se a casa, ou seja, mais se a família for pequena para um cordeiro, então tome segundo o seu vizinho. Eu sei que está escrito aqui. Tome um com o seu vizinho. Ou seja, se a família for pequena e o cordeiro for sobrar sobre a alimentação, então que era preciso chamar um vizinho. Está compreendendo? Convidar um vizinho. Duas famílias em uma casa. Por que isso? Porque Deus é Deus de fartura, mas não é de desperdício. Um pouquinho de comida que sobra, pega e joga fora, está pecando um pecado grande. Compreenderam? Tudo com abundância, mas sem isto. Também. Por isso que eu disse, né? Se a família for pequena, convide mais uma outra, para que não sobre e também não desperdice. Diz aqui a palavra, para cada casa. Como a gente fez comentário, vamos aqui para o versículo, a parte primeira do versículo, diz a palavra de Deus. O número das almas, conforme o comer de cada um, tomareis como para o cordeiro, ou seja, tomareis para o cordeiro. O cordeiro será, o cordeiro cabrito será sem mancha, aqui é a palavra de Deus, e em um macho humano, e que tomareis das ovelhas ou das cabras. E o versículo 5 diz, e guardareis até o 14º dia, que é o dia 14 de abril, o mês deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificarás à tarde,
versículo 7. E tomarão o sangue e pô-la em ambas as mãos das ombreiras das portas, das vendas das portas, nas casas em que comerdes, diz a palavra. Pode assentar, vamos meditando nela, nessa palavra. Nós sabemos que recebemos a Cristo e o Espírito Santo, ele vem sobre nós, o poder de Deus, que aponta Cristo centrado no próprio trabalhar de Deus, mesmo em sentido simbólico ou literário, mas é Cristo. Simbólico porque os cordeiros simbolizavam Cristo, mas não simbolizavam outra coisa. Simbolizava a Cristo Jesus. E o Senhor falou com Israel, ordenando, organizando, planejando, organizando, controlando. Deus é organizador. Ele é controlador. Ele projeta, ele é projetador, ele é organizador e ele é controlador. Quem sabe? Por isso que o cristão ele tem as informações da palavra de Deus para ser também pessoas controladas, organizadas, bem conduzidas com o que a palavra ensina. Nós somos falhos, mas temos as boas virtudes também. E isso nos leva a continuar organizando. Então aqui a festa foi organizada. Até o mês foi organizado. Até o Senhor disse a Moisés: diga ao Senhor de Israel, Deus não tem um calendário. Até marcou o mês, o primeiro mês do ano bíblico. Qual é o primeiro mês do ano bíblico? Abril. Por que estou comentando? Porque quando estamos na festa de aniversário, de casamento ou eventos, ali tem bolo, tem refrigerante, às vezes tem churrasco e todos participam, não é? Ou até janta. Assim também, mais que isso, é a palavra. Nós estamos reunidos para um culto racional, um culto que é a palavra, para quem não sabe, é o raciocínio da coisa certa. Nós estamos raciocinando sobre organização. Organização. Temos nos nossos lares um lugar exato para colocar as nossas Bíblias, não temos? E é aconselhado também que não coloque nada dentro da Bíblia. Eu já tive a oportunidade de observar muitas pessoas com a Bíblia cheia de todo quanto é objeto. Procure uma bolsa, sacola, coisa parecida para guardar os objetos, mas não deixe nada na Bíblia, é falta de organização. É comparar o natural ou o sobrenatural, é fazer o sobrenatural com o natural. A minha Bíblia não tem, não há isso. No caso também não chegue, não jogue a Bíblia em cima de qualquer local, não. Procure o lugar certo para deixar a sua Bíblia, ela é sagrada na prática. Está compreendendo? Às vezes coloca a Bíblia em cima de um local lá, qualquer. Levanta no sofá, põe a Bíblia no local e ele fica esse vai, dali põe em outro lugar. Então a palavra ela é organizada. Deus é organizado. Isso faz parte de uma boa espiritualidade e reverência a Deus. Aqui nós vemos o que Deus falou com Moisés: organize. Organize o mês, a data do mês, organize os cordeiros, organize as famílias, porque ele queria o Egito como o meu juízo, ou com o meu juízo da 10ª praga.
mas para Israel não. Estava de pé, estava isento das pragas. E assim continuou. Nós vamos ainda analisar sobre organização. O cristão organizado, ele vive melhor referente à paciência. Dá tempo organizar, e o que nós precisamos de organização é obra do Espírito Santo, porque foi o Deus Espírito Santo que falou com Moisés para que celebrasse aquela festa, mas com organização com a finalidade suficiente. Vocês estão compreendendo? Primeiro Deus diz o quê? Organizou. Esse será o primeiro mês do ano. Ele trouxe uma base de organização. Trouxe algo correto. Quando é o primeiro mês do ano? Qualquer mês. Não, qualquer mês, não. O mês do ano é um mês que Deus organizou. Ele falou. Esse mês, para quem não sabe, é o mês de abril. Tem outros calendários que terá a data dos meses, mas nós temos o calendário bíblico, organização. Isso para quem não descobriu que é assim. Temos um outro calendário chamado, conhecido por muitos como calendário gregoriano, que foi estabelecido muito depois. Não me lembro a data, mas é algo oposto, contrário. E aqui segue, então Israel estava organizado e ordenado a ficar dentro dos seus lares. Cada pessoa estava ali organizada para aquela alimentação, aquela ceia à noite. E as irmãs estão compreendendo que os cordeiros não podiam ter manchas? Por quê? Cristo teve algum pecado? Cristo teve alguma mancha? Aqueles cordeiros simbolizavam Cristo, sem pecado, sem mancha, sem ruga, sem variedade de pensamento. Por isso que é quando você está bem ligado à palavra, mas o centro da palavra é quem? Cristologia. Cristo é Ele que nos traz a plena segurança da própria palavra. Então, os irmãos, analisem bem. E iniciamos dizendo: olha, esse mês é o primeiro mês, porque mês é o mês do aniversário e que saísse da terra do Egito. Então, Deus colocou também um mar. Isso foi já disse, ainda continuando, dizendo é organização. É uma realidade. Quando você for ler a Bíblia, ou escutar alguém pregar, organize-se a mente ao ouvir. Porque é um testemunho que a pessoa está sendo prestativa com aquele que está em alto supremo, em alto trono, mas lá daquele alto trono, ele inclina e traz as revelações da sua palavra para os humildes. Isso é muito importante, é tudo de importante para nós. E como comentário também sobre a família, não podia desperdiçar, porque Deus ele é organizado, ele não é desorganizado. E devido a essa organização de fazer o suficiente chamado justiça. Justiça é a prática de você usa, não ser nem para mais, nem
para menos. A medida exata, que é a vida de um cristão beneficiado pelo Espírito Santo de Deus. As portas ali do arraial, ali nas casas dos filhos dos hebreus, fechariam 6 horas da tarde. Se estivesse algum estrangeiro dentro da casa de um hebreu, ele também estava livre das pragas, porque já que houve o fechamento das portas, ali as pragas não entravam, mas também não tinha mais oportunidade para que alguém entrasse. Todos seguros ali, família, enfim. Você que tem orado pela sua família, nós que temos orado pelas nossas famílias, continuaremos orando. Mas orando com a instrução de acordo com a palavra de Deus. E o livramento, o Senhor da glória promete. Vai orando que a maneira que Deus salva é Ele que sabe mais do que nós, apesar que temos a graça de Deus. E assim continuou. Mas o ponto X do livramento, onde está? Até aí nós estamos relacionados à organização, não é isso? E depois da organização, como já lemos, estamos interpretando, houve o quê? A marca do, ajude aí, irmãos, a marca do sangue aspergido nos batentes das casas dos filhos dos hebreus. Porque ali era o juízo de Deus que ele queria. Só que Deus, Ele não confunde com a sua palavra, nem com aquilo que Ele fala ou faz. Ele tem o seu domínio próprio, autodomínio sobre tudo. E Ele não viola a sua palavra. E no momento exato em que o juízo de Deus chegaria sobre os egípcios, quem sabe a maneira que Deus trouxe o juízo para os egípcios? A 10ª praga era o tipo de castigo. Primogênito de toda a idade. E Deus conservou o primogênito. Nascido de 1 hora ou menos, espada. 50 ou 60 anos mais, morte. Conta aqui os 3 outros textos, não é? Tanto capítulo 12 como 13. 12 ou 13. Porém, na casa dos filhos dos hebreus tinha o quê? Marca do sangue. Livramento. E Deus, isso o anjo pega matando, destruindo. Você chega em uma casa e olha. Se você vê a cor vermelha, quando eu estou ministrando essa palavra, eu me lembro de que já ouvi pessoas dizer que a pessoa não pode usar roupa vermelha. Já ouviu ou não? Isso é simpatia. É coisa que vem do paganismo. A cor vermelha, o vermelho vivo, chamado vermelho encarnado, é a cor que mais se visa de perto ou de longe, simbolizando o sangue de Jesus. O sangue é vermelho ou preto? Nosso, de outra cor. E simboliza o quê? Redenção. Se nós analisamos quando as pessoas às vezes não começam a pensar o contrário, ele pensa que está servindo a Cristo, mas está servindo um pensamento próprio. A cor vermelha é a única cor, não é a cor em si mesma, mas o valor que traz a cor e o significado daquela cor que representa Cristo. E aqui, não sei se não cabe para nós, 2 versículos aí, os versículos 12 e 13 do capítulo 12 de Êxodo, mesmo onde lemos esta palavra, a palavra de Deus,
versículos 12 e versículo 13, capítulo 12 de Êxodo. Do Egito. Então, o sangue aspergido, passado nas portas, representava passagem das maldições por cima. E aí, não acabou de ler. Aonde houve sangue, eu passarei por cima. Por isso trouxe a palavra Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem das maldições por cima ou por lados, trazendo para o momento atual, sobre todos que são marcados com o sangue de Cristo. Glória a Deus! É lindo a palavra de Deus. Não tem nenhuma base bíblica que eu me amarro para o pé do crente. Não tem. Quando você descobrir que o crente pegou está imaculado, é porque ele é contendido. É complicado nesse pega, porque ele recebe a graça de Deus em vão. Recebe não faz causa daquilo que recebeu. Então a oportunidade para a maldição está aberta. O cristão ele pode ficar doente fisicamente. Isso faz parte do ser humano. Agora, maldição atingir, ou seja, os rituais, alguém aponta o seu nome, leva para a boca do sábio, para o cemitério, ou para o fundo do mar, ou para as matas, ou para as encruzilhadas para hipotecar a vida do cristão. A maldição não pega. Por que não pega? Me responda, por favor. Mas aí é bom que todos respondam, se for possível, porque todos têm a mesma necessidade. Nós temos a mesma necessidade de ser isolado do mal com L. Mal que significa invasão do maligno. E por isso todos nós, o Senhor da Glória, pediu que nós orássemos, pedindo que Ele livrasse tudo com Ele, maligno. O maligno, ele tem uma invasão tão forte, se Deus permitir, claro. Eu já li na Bíblia uma parte que se Deus permitir, o maligno tem poder de não comandar o vento para cortar pedras. Uma coisa que parece impossível, mas a palavra registrou. Lá no capítulo 19 de Primeiras Reis, versículos 11 e 12, não é? Veio um vento tão forte que queria dizer, fendia as pedras, abriu as pedras, cortavam as pedras e Deus não estava no vento. Ou Deus está, ou o maligno está. Veja que aparece esse tipo de destruição que vem através do maligno, se Deus permitir, não atinge o cristão. Por que não atinge? Porque o cristão espiritualmente ele está marcado com a cor vermelha, que é o sangue de Cristo. Glória a Deus! E isso nos traz segurança plena em Cristo, Senhor da Glória. Não sei se todos estão compreendendo bem. Estão?
uma pega no crente, ele é invejoso, é contender, é orgulhoso, é exaltado. Esses sinais são sinais de pessoas que não estão revestidas do Espírito de Deus e nunca vive essa doutrina. Já leu isso? Não? Vamos ver aqui no livro de Timóteo 6, 3, 4, 5. Vamos ver o que diz a palavra. Compreenderam? Quando o maligno invade a área do crente, se ele der lugar, ele se torna contendeiro, orgulhoso, sem paciência, sem respeito moral, autoconfiante, confia muito no que faz, no que diz. Isso é sinal de reprovação. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3, vamos ver o que diz a palavra do Senhor da glória sobre o efeito de conviver com a sã doutrina. A santidade inicia-se de fora para dentro ou de dentro para fora? Dentro para fora. Responderam? Dentro para fora. Não é dentro, não é fora. De dentro para fora ou de fora para dentro? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em vosso espírito dentro. Alma está dentro e corpo está fora. Então o corpo serve a Deus porque o Espírito Santo de Deus faz com que o corpo seja santificado para servir a Deus. Por isso é bom aprendizado ou não precisa? Às vezes a pessoa pensa que está tão estabilizada, tão orgulhosa e está sendo induzida pelo maligno. Às vezes a pessoa pensa que está tão bem estabilizada e não perdoa o outro. E quem não perdoa, a palavra diz que quem não perdoa já foi vencido pelo diabo. Se houver tempo, nós vamos ler os versículos que mostram que você, se não perdoar de coração, não é perdoar de ficar para lá e ficar cá. Perdoar de coração, como Jesus perdoou Pedro. Quando Jesus perdoou a Pedro, ele disse: siga-me e vai apacentar o meu rebanho. Essa é a marca das pessoas que têm a cor, espiritualmente falando, da redenção pelo sangue de Jesus. Mas, irmão, se quiser ler, pode ler aí a 1 Timóteo 6, 3, 4, 5. Este tem a piedade real e a piedade falsa. Você expressa um gesto de piedade, mas as ações são contrárias. E aqui a palavra está referindo. Se alguém ensina uma outra doutrina, e que não é segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo o quê? Piedade. Piedade é amor, é misericórdia. Piedade é um dom, mas acompanhado com as qualidades. A piedade não é só ser piedoso, não. O piedoso, diz a palavra que ele não é invejoso, porque é piedoso.
não gosta de agitar o ambiente para contenda, porque é piedoso. Ele não se entristece quando o outro é beneficiado, porque ele tem um piedoso alegre com a vitória da outra pessoa. Glória a Deus! Piedoso, tudo refere à presença do sangue de Cristo, Cristo, a nossa Páscoa, a nossa passagem das maldições por longe de nós. Se alguém ensina uma outra doutrina que não é segundo as palavras de Cristo, é segundo a piedade, é o quê? Criatura de pensamento ou de ação, a pessoa chega a cometer um pecado de soberba. Primeiro a pessoa olha, é a primeira instância. Depois a pessoa fixa, olha com a intenção de prosseguir olhando. Aí já entra a segunda, investida do adversário. Porque eu estou falando isso, porque tem pessoas que dizem que o pecado são todos iguais, não são não. O pecado que você aprender com os olhos e depois se arrepender, resolveu ali. Não cresceu, desapareceu. Mas você aprendeu com os olhos, depois sentiu com a carne, o pecado cresceu mais. Estou falando no caso até de velhas, está crescendo. Mas quando ele chegou o pecado da soberba, ele chegou o pecado eminente, o pecado mais alto, referente aos pecados, porque é com base nesses pecados que o Senhor da Glória vai permitir que nós iremos fazer julgamento. Então, ouça a palavra, não esqueça, não pode, ninguém consegue guardar toda a Bíblia, mas os versículos-chave, Deus nos capacita para guardar. É com base no pecado de soberba que nós vamos julgar quem? Os anjos, o mundo e os crentes rebeldes. Exatamente isto. Por isso que o ensinamento não é assim, mas está tão bom ensinamento, eu gostei muito, é lógico. É bom para um momento e é uma prevenção para o futuro. A sã doutrina, ela só pode ser conservada se estiver na vida do cristão as marcas do sangue e o testemunho da isenção, da soberba, da contenda, está compreendendo? Da porfia, das demandas que é a mesma coisa. Aí o maligno não lhe toca, porque o sangue de Cristo é a única coisa que o inimigo respeita, teme e fica mais por longe. Hoje nós estamos compreendendo a sã doutrina. A sã doutrina é isto, é a marca do sangue de Cristo e o Espírito de Deus em nós com abundância. Meus irmãos sabem que o apóstolo estava instruindo ao pastor Timóteo, era referente à época e a manifestação com a abundância do Espírito Santo em cada vida. Mas também contra as investidas do adversário que estava em oposição contra o benefício da graça. Mas a sã doutrina, ela traz o testemunho, a marca plena do sangue de Cristo, o Senhor da glória. E Paulo instruiu a Timóteo, dizendo, olha, tem um tipo de piedade que eles usam para conseguir meios de vida financeira. Esse tipo de piedade é falso. Agora, a piedade que é usada com contentamento é a verdadeira.
Qual é a piedade ela é contida com contentamento? Ou mantida em contentamento? Deus me deu riqueza, no exemplo. Nós somos, eu pelo menos, sou bem humilde, eu conto cada dia, mas graças a Deus por isso, não é? Mas alguém que Deus dá riquezas materiais, fica contente com a riqueza. Não desfaça de outro. Se for possível, ajude o necessitado. Tem o pão de cada dia, está contente. Tem uma vida financeira mais equilibrada, com justiça, é claro, está contente. Essa é a verdadeira piedade que Paulo estava referindo acerca da convivência com a ação doutrina em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Mas todo o bom conceito, o bom caráter, a moral, está estruturada na presença do sangue de Cristo na vida. E o mundo do maligno e o cristão marcado com o sangue de Cristo está escondido lá na glória. Aleluia! É escondido, o mundo é escondido atrás do véu do pecado e a vida cristã, os remidos escondidos atrás do véu da santidade, e foi o sacrifício de Cristo, o Senhor da glória. Diz aí, meus dedos irmãos, a palavra do Senhor. Tanto é que, quando Jesus pregava, ele pregava mais sentado. Já falei isso várias vezes, mas é bom repetir. Ele pregava, a maior parte das pregações de Cristo era em janeiro. Uma grande multidão. E ele assentado no barco, sempre no mar, não é na praia, onde tinha um acúmulo para muita gente. E ele pregava assim. Se nós lermos agora, vamos já mais relacionado com uma palavra, mas Isaías profetizou que ele não pregaria gritando. Quando veio ele testificando, João Batista testificando, ele testificou que ele não gritaria, não usava gritos primeiro, mas a intenção da palavra é que a pessoa compreenda e viva a palavra. E ele pregava assim, e depois ele ressuscitou, ele disse: ide ensinar, ensinar. Mas ele disse de todas as nações, ensinando-as, batizando-as no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Então, como você ensina a guardar? Você prega, depois avalia as pessoas que ouviram, qual é a posição que elas estão relacionadas à compreensão da palavra. É avaliar, você faz discípulo, você aplica a palavra, e depois que a palavra é aplicada, entra o processo da avaliação. Avaliar como a palavra funcionou e a maneira que as pessoas entenderam a palavra. Tá certo? Então vamos com uma mais simples. Já foi dito. Qual o significado da palavra Páscoa? Passagem das maldições por cima daqueles que são marcados com o sangue do Cordeiro. Lá naquela época, e hoje mais aperfeiçoado, porque Cristo hoje é a nossa. Já leram isso? Já? Vamos avaliar aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículos 7 e 8. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Vamos ver o que diz a palavra. Senão a gente vive pensando que está indo ou está voltando. Não é bom. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Encontraram? Aí uma vez pode ler.
E os irmãos prestem atenção. Verso 7. Isso. A palavra tradução é esta: alimpai-vos, libertai-vos de contendas, de invejas, de porfias, de orgulho, de autoconfiança de si mesmo e coisas parecidas, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E quando o apóstolo ele aconselha a limpar fervente pé, ele está exortando a igreja que não recebesse a graça de Deus em vão. Isto. Quando a pessoa recebe a graça de Deus em vão, ela não faz tanto caso daquilo que recebeu. Não se importa tanto. Eu vou dar de uma maneira mais ou menos, uma comparação assim. Então a graça de Deus, ela precisa que seja recebida com responsabilidade, convivência com a palavra, porque nós temos, não é isso? De Deus as ordenanças leves. O jugo leve, mas é objetivo. Ele é leve, mas é indispensável que estamos. Por que o jugo é leve? Porque o que Deus nos manda fazer, Ele nos capacita. Se Ele ordena que sejamos mansos, Ele nos dá o espírito de regeneração, o espírito de mansidão. Se Paulo estava exortando para que eles não fossem contendeiros, presunçosos, pensavam que sabia tudo, quando na verdade não sabiam praticamente nada, que isso já é um fermento, porque ele estava referindo que agora nós temos uma marca, a marca da isenção das maldições. Glória a Deus. Aquela marca da isenção das maldições é Cristo em nós, e nós em Cristo, o Senhor da glória. Agora é nós em Cristo, porque Ele veio em cada um que recebe a palavra. Ele veio para qual finalidade? Para fazer morada. Fazer morada. Para que os pecados, ou seja, as nossas falhas, sejam constantemente desfeitas, através de conhecer que falhamos, somos carentes de uma recuperação, e Ele tem compromisso de ajudar quem pede ajuda, o Senhor da glória. Por isso que Ele estava referindo, limpar pois o fermento velho, para que se case uma nova. Mas é o subjetivo dessa palavra, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O verso 8 diz: façamos festas com os ázimos da sinceridade e da verdade em Cristo, o Senhor da glória. É tão importante uma reunião solene. Pessoas que venham à igreja reunir com os demais com a finalidade de alegrar uns com os outros em Cristo Jesus. Ou entristecer ou chorar se for necessário, não é? Às vezes tem momento que a pessoa chega triste, então você também vai ter que condizer com ela. Mas eu vejo na Bíblia, as irmãs começam a ler esses fundamentos bíblicos,
E a reação de algumas pessoas está cheia de pessoas dizendo assim: olha, alguém me entregou um objeto e aquele objeto estava empetecado de maldição e atingiu a mim. E sendo a pessoa crente, pode acontecer, mas se ela estiver no fermento bem. Está compreendendo? Pessoas que às vezes têm aquela fraqueza que não corrige nunca. E aquilo se torna como um vício na vida da pessoa. Mas o que devemos é que devemos receber a palavra segura, marcada com o sangue de Cristo, nesta época muito mais valioso do que a época do passado, porque se o sangue dos cordeiros foi suficiente para afastar as maldições, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado sem ruga, cordeiro sem ruga e sem mácula, uma vez por todas, tem capacitação de manter-nos santificados nesta palavra, a palavra de Deus. O sentido do ensinamento é bom, sabe por quê? Por que é bom ensinamento? Porque você sabe aonde você está relacionado com a palavra. O conhecimento, junto com a unção de Deus, é o momento exato quando você se recuperar. Você tem conhecimento, errou. E tem conhecimento que precisa pedir perdão. E tem certeza que Deus perdoou. Então, tudo realizou para o bem do crescimento dos que servem ao Senhor nosso Deus. O ensinamento, a unção como ensinamento, é o processo da pessoa estar sempre crescendo. Sempre. Então, a igreja somos nós, não são as quatro paredes, quem sabe? Deus não habita nem templo feito por mãos e homens. A igreja somos nós. E a vez de nós sermos a igreja, aí Deus habita em nós porque Ele fez com as suas mãos. E o ensinamento leva-nos a fazer o quê? Ao crescimento. Vai crescendo. A pessoa entra na igreja crescendo, cristão, e sai da igreja crescendo. Está em sua casa, mesmo nas lutas, altos e baixos, mas está crescendo. Sai de casa para vir para a igreja crescendo na graça e no conhecimento. Você já leu isso, não é? Tem pessoas que às vezes ela insinua outra pessoa ao contrário. Você não pode sair da igreja como você entrou. A pessoa, o cristão que medita, ele entra na igreja crescendo e sai crescendo. Está compreendendo? Ele entra e sai da maneira que ele entrou. Ele entra crescendo e sai crescendo na graça do Senhor da glória. Porque o Espírito Santo, ele ajusta e reajusta a nossa mentalidade. E depois que a mente é ajustada no corpo de Cristo, o Espírito Santo ele liga-nos em Cristo através do sangue dele. Então a pessoa fica preparada para o crescimento. Exatamente. Eu quero dar uma olhada aqui no livro, já resumindo praticamente, aqui no livro de Epístola aos Efésios, capítulo 4, que é muito importante para mim, para você, para nós, analisar sobre a nossa vida em casa e a nossa vida na igreja, a nossa vida na rua ou no trabalho. Ela tem um conceito de uma boa perseverança. Aleluia, graças a Deus. Aqui
capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios, diz a palavra do Senhor nosso, amado Deus, sobre o bom crescimento nesta palavra. Aqui no versículo 11, na sequência, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Já encontraram? Veja bem. Pode ler, irmão. 4:11, se alguém quiser ler. E doutores. Para qual finalidade? Aí a gente chama conhecido com os 5 dons ministeriais, que é para os ministros e para distribuir para a igreja, levado ao conhecimento do corpo de Cristo. 12. Isso. Chegamos à unidade da fé. Isto, justamente. Agora, na sequência do versículo 14, diz a palavra de Deus. Então, chegamos à unidade da fé. E 14 diz: para que não isto, completa o versículo 15, completando. Cresçamos. Isto. Compreender? Quando a pessoa crê nas Escrituras, é obra do Espírito Santo. Crê em Cristo, como diz as Escrituras, é obra do Espírito Santo. E aqui a palavra diz que o corpo ele é ajustado para crer. Por isso que o salmista, na experiência própria, ele diz que medita é bem-aventurado. Medita quem eu sou, medita também para a pessoa quem ela é, o que Deus fez, que é obra do Espírito Santo, e ela agora sabe que ela está caminhando cada momento a mais para uma perfeição. Quando o corpo bem ajustado, vai crescendo. Primeiro vai ajustando o Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Mas tudo com base na Páscoa. Que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa fez com que as maldições não nos mais atingissem, mas que sejamos livres dessa chamada aliança infernal. Isaías classifica isso, que a aliança com o inferno não subsistiria, nem pecado, nem aliança com a conceito com a morte. Isaías capítulo 28, 18 fala disso. Então analisemos que nós estamos num tempo muito rico de seguir a Deus, de só ouvir a palavra, entender a palavra e crescer. Muitos crentes reclamam que não vê ensinamento bíblico porque não tem paciência. Não é uma murmuração, é algo mesmo que acontece. O crente já falou para mim e para outras pessoas, já não vou no ensinamento porque eu não tenho paciência para o conflito. Mas o ensino, quando é no Espírito Santo e a fé mútua, sabe o que é fé mútua?
Estou transmitindo pela fé e a igreja está recebendo pela fé. Glória a Deus! É a fé mútua, a fé minha e vossa. Está em Romanos 12, fala sobre a fé mútua. E para que resultado temos sobre isso? Que resultado temos sobre isso? É que Jesus disse que somente os pacientes são perseverantes. Se a pessoa diz que não tem paciência para ficar sentado, ou mesmo de pé, pregando a palavra, enunciando a palavra, então ela está testemunhando contra ela mesma. Por isso que Jesus mandou ensinar e também aprender. Vinde a mim, não é isso? Aprender de mim e ide e ensinar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos encerrar com uma leitura de Mateus 24, 13, 12 e 13. Em Mateus, não sei se você não quer ler, Mateus 24, versículos 12 e 13, já vamos encerrando. Pois orar em favor dos irmãos e das irmãs, o menino com azeite, a unção com azeite cura enfermidades. E para o crente perdoa pecados. Mateus 24, versículos 12 e 13. Isso. E a palavra perseverança significa paciência. Somente os pacientes serão bem-aventurados. Somente os pacientes valorizam Cristo como a nossa base. Exatamente isso. E é bem sucedido. Porque a paciência é fruto do Espírito Santo. Justamente. E às vezes a gente ouve notações invertidas. Até que eu já falei assim, aqui em outros lugares, alguém dizendo para outra pessoa, não peça paciência. Já ouviu isso? Não? Já ouviram? Quando a pessoa está dizendo não peça paciência, ela está ensinando a pessoa a caminhar para o abismo. Porque a paciência ela não produz tribulação, a paciência produz experiência. Está compreendendo? E a experiência produz o que mais? Isso. Que não traz confusão. Quando vem uma tribulação, a pessoa, se ela tem o fruto do Espírito, naquela tribulação, ela vai ser mais produtiva. Ela produz mais. Produz o quê? Paciência. Paciência não produz tribulação, não. Paciência produz experiência. Não pode inverter essa palavra, que a vida invertida é feitiçaria. O contrário à palavra. Quando eu ouvi alguém dizer que não, para não pedir paciência, ela está testificando contra ela mesma que todo momento de ter para possuir paciência, ela se explode. Pouco dia foi feita uma pergunta: que traz a tribulação? A pessoa disse: ansiedade. A tribulação não produz ansiedade, a tribulação produz paciência. Está no capítulo 5 aos Romanos, versículo 3, 4 e 5, não é? Paciência, experiência e esperança. Vai ligado à isenção da confusão. Quem é Cristo, quem é o seu sangue e o valor que ele traz. Ele traz a segurança da salvação. Tem alguma dúvida?
Compreendeu ou não? Por isso que é bom estudar, ouvir, porque a pessoa que estuda a palavra, ela não caduca. Está compreendendo? Não caduca. Isso é comprovado biblicamente na prática. Paulo morreu com mais de 100 anos, mas ele disse: combati um pouco para mais ou menos com mais de 100 anos, mas ele disse: olha, combati um pouco, combate, cabia, carreira e a fé, nada de caduquice. Está compreendendo? João escreveu o Apocalipse segundo a sua biografia. O personagem ele já estava entre 90 e 96 anos. E um verdadeiro escrevente, porque estudar a palavra, ouvir a palavra, a pessoa não sabe ler, mas sabe ouvir e guardar a palavra, é uma grande saúde para a isenção do quê? Da caduquice. Está compreendendo? Do excesso de esquecimento. A mente está sempre igual. Vou passar a palavra, tirar as ofertas, que Deus continua abençoando. Compreendeu ou não? É bom aprender? Não sabemos o dia nem a hora. Mas somente os pacientes, a Bíblia diz que ouvirão a 7ª trombeta tocar. Não está longe, não sabemos a distância, mas sabemos que, de acordo com o tempo, aproxima. Mas também, quando a pessoa passa para o Senhor, para ele a 7ª trombeta tocou. Porque ele sobe levado para os anjos, ou desce, rodopiando para a masmorra embaixo. Tem essa decisão presente também. Que Deus continue mais uma vez abençoando. Quem pode ajudar com a sua oferta, ajude. Ajude com amor, ajude com alegria. Com graça em cada coração. A Bíblia diz: quando for ofertar, se houver algum pensamento de falta de perdão, libere o perdão. E peça perdão também, para que a oferta seja aceita pelo Senhor. Quem já leu? Está em Mateus 5. Então apresentei as ofertas. Senhor Deus, Pai poderoso, a oferta dos teus servos, Senhor. E o Senhor tens preparado, Deus, porque na verdade, Senhor, na glória, o Senhor começa tudo primeiro, meu Deus, no poder da tua palavra santa e poderosa, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, meu Senhor da glória, na tua gloriosa palavra, na tua gloriosa graça, meu Senhor da glória, e permanece, Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude do teu evangelho santo e poderoso, meu Deus e meu Pai. O Senhor começa tudo primeiro, e assim seja. Receba nossas ofertas para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus, deposite na salva com amor, com alegria, com graça, em cada coração que veremos passar a palavra ao irmão. Tem aqui os envelopes, como de sempre. Os irmãos também quiserem pegar. Assim que Deus preparar, traga a sua oferta, porque é Ele que prepara tudo primeiro. Pegue para honrar o seu nome também com as boas obras. Aleluia. Amém, Jesus. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus com as palmas, bem alegre. Graças a Deus. Quem aprendeu mais de Jesus diz amém. Graças a Deus. Quem aprendeu mais de Jesus diz glória a Deus. Vocês vão aprender muito de Jesus, né? Deus abençoe nosso pastor Manuel, vai estar nesse ensinamento do sábado, em nome de Jesus Cristo. Eu preciso aprender muito de Jesus. Então, esse ensinamento é importante na vida da gente. Aprender mais as coisas, mas tem que para coisas fora da palavra, acaba nós se escandalizando. Deus abençoe a todos vocês, irmão do outro ministério, que nos honra a visita, irmão católico, que vocês estão aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem é de outro ministério, diz amém. Quem é de outro ministério, diz glória a Deus.
como que a igreja recebe o visitante? 10 anos. Seja bem-vindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todo dia tem bênção na casa de Deus. Então, para Deus, Deus abençoe de Deus. Olha, às 7 da noite do material, a igreja está fechada. Né? Agora acabou o culto aqui, né? Vamos passar as portas, vai abrir amanhã às 9 horas. No domingo às 9 horas está aqui o pastor Johnny Penas, nosso dirigente, na campanha em nome de amanhã às 9 da manhã. Em jejum, quem puder vir em jejum, vem em jejum, em nome de Jesus, vem santificação a Deus, essa campanha, nosso pastor, o segundo dia dessa campanha, amanhã às 9 horas da manhã. E às 18h30, culto da Fundação culto da Expressão Jovem. Já que os jovens que estão vivendo por todo, em nome de Jesus Cristo. Todo dia tem bênção em nome de Jesus. Então, olha, às 7 da noite, hoje não haverá culto. A igreja fechada, parecendo a série que hoje vai ter um culto especial sobre o dia da Páscoa, na série Mulher do Mundo, se quem puder ir, vai, em nome de Jesus Cristo. Mas quem puder só acompanhar no rádio, Deus abençoe a mesma coisa. Quem queria assim também. Então, Deus abençoe vocês, irmão católico, do ministério, aqui nessa manhã, nosso pastor Manuel, sua esposa, todos os seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que ao culto, e assim tem abatido. Então, nós estamos dando permissão com uma senhora que é membro da igreja, teve uma AVC essa semana, está em casa, então, meu Deus, a filha dela veio aqui, pedindo para ela levar a ceia dela lá, aproveitar que nosso pastor Manuel, vamos levar a ceia em nome de Jesus Cristo. Quem ama seu irmão diz amém. Então, Deus abençoe todos vocês. Quem entendeu a Deus, diz glória a Deus. Então, nós precisamos de Deus para fazer o apelo, fazer a oração da fé e vai ungir a igreja que morre em nome de Jesus. Vamos que o Senhor Deus com palma bem alegre. Tem alguém afastado, afastou do Evangelho? Tem alguém? Apenas um sinal, volte para Cristo. O filho pródigo afastou-se, mas voltou humildemente e foi digno de aceitação, como nós sabemos. E a oportunidade é esta também. Se tem alguém afastado, você ouviu a palavra, sentiu de reconciliar com Cristo, fique de pé como sinal. Tem alguém? Ou pessoas que não é crente, ouviu a palavra, que a única saída é o Senhor como nossa Páscoa. Cristo Jesus como a nossa Páscoa. E sentiu de aceitar Ele como Senhor da vida, sua vida. Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém nesta manhã? E Deus continua nos orientando através da sua boa palavra, a palavra que nos revela tudo o suficiente, a palavra de Deus. Então, já vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Dia 8 de junho, caravana para a sede do aniversário da igreja, como de sempre. Aí, na continuidade, o irmão irá reforçando os avisos. Então, vamos já agradecer a ele. E depois eu irei ungir os irmãos, como já tinha mencionado, com azeite. O azeite simboliza o que mesmo? Tudo isso nós precisamos aprender, não é? O azeite, porque tem pessoas que você ora por ela por educação, mas ela observa que o gesto na continência de oração, ela não tem aquele conhecimento devido, não todos,
alguns já recebem a unção como uma obrigação religiosa, e mais nada do que isso. Mas a unção com azeite, ela afeta a tua cura divina, a cura física. E para o cristão, se ele pecou e sabe que está doente porque pecou, por causa daquele pecado, a unção perdoa os pecados e cura a enfermidade. Por isso que a unção com azeite, o azeite simboliza o Espírito Santo. Fique de pé, vamos agradecer a Deus, agradeço a presença de todos que estão aqui, irmãos em Minas, talvez recrutadores, mas agradecer em nome de Cristo a presença de todos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse trabalho concedido nesta manhã e nas demais também épocas, meu Deus, que o Senhor tem nos preparado, dando sabedoria, segurança, virtude, no poder da tua palavra, assim como nos disseste, nos levando em paz, Senhor, com o teu santo livramento apresentando, já foi apresentado a nação de Israel, outros países também, meu Deus, meu Pai, com o teu santo livramento, as bênçãos que o Senhor deu a Abraão, dê também que ele tenha sempre, meu Deus, nos beneficiados, no nome do teu filho Jesus Cristo, e assim seja, e graças a Deus. Vamos pedir com a paz de Cristo, faça assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Que a paz de Cristo nos acompanhe. Amém. Deus nos guarde. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, se quiser essa oração, venha.